Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, estamos na disciplina Semiótica e Semiotécnica da Enfermagem e nesta aula nós vamos tratar sobre termos técnicos, de maneira em geral na área da saúde e também na área da enfermagem. E vamos também aí relacionar esses termos técnicos a sinais, sintomas e também abreviaturas, principalmente focado a isso. Já dou uma dica bastante importante para você que, quando for fazer o relatório de enfermagem, as anotações de enfermagem no registro do paciente, no prontuário do paciente, se for uma sigla que for utilizada, você vai diminuir aquela frase para uma sigla ou aquele termo para uma sigla específica, pesquise e discuta isso com os profissionais na instituição de saúde, que a instituição de saúde pode ter padronizado siglas específicas. Então é importante sempre trabalhar com a rotina daquela instituição. Porque às vezes a gente pode colocar uma sigla específica que é tranquila para mim, mas é diferente para o profissional médico, para o profissional da fisioterapia, para o profissional da nutrição e no fim o entendimento que deveria ser claro no relatório de enfermagem acaba que não sendo claro e pode gerar até complicações, ok? Bem, os termos técnicos, eles são basicamente termos que diminuem algum tipo de sinal ou de sintoma ou até mesmo abreviações específicas e podem ser conhecidas também como siglas relacionadas à área da enfermagem. Uma série de siglas e abreviaturas elas são utilizadas no exercício da enfermagem em todo o Brasil e também no mundo, para facilitar e agilizar a escrita em prontuários e relatórios e também acelerando assim o processo de atendimento aos pacientes, ok? É claro que não vá utilizar somente siglas, tá bem? Ninguém tem a expertise específica em comunicação para fazer uma leitura de hieroglifos ou só de símbolos. Tá? Então, nesse sentido, faça o seu relatório de enfermagem, ocupando o tempo e o espaço de maneira específica e utilize as siglas mais conhecidas naquela instituição que você esteja trabalhando ou fazendo o estágio para o seu aprendizado. Então, com a letra A, o que temos como exemplo, de maneira em geral, utilizado nas instituições no Brasil? ABD como abdômen, ABO como tipo sanguíneo do sistema, ABO, ACM, que significa em muitas instituições a critério médico, ou seja, tem uma dipirona prescrita a critério médico, ou seja, o paciente pode estar com dor, mas vou ter que consultar o médico se eu posso prescrever, posso dispensar aquela medicação ou não, que é a critério do médico, não é a critério de dor, por exemplo, ok? AME, que é aleitamento materno exclusivo, AMP, que seria uma ampola de um medicamento específico, AO, que pode ser aorta, AVCI, que é acidente vascular cerebral isquêmico, AVC, que é o acidente vascular cerebral, por exemplo, também, mas pode ser confundido, por exemplo, com o acesso venoso central. Veja então que as próprias siglas, dependendo da instituição, elas devem ser utilizadas como parcimônia, que podem induzir a outro tipo de entendimento. BC, bloco cirúrgico, BCP, broncopneumonia, BEG, bastante utilizado na área da saúde dos relatórios, bom estado geral, BPM, batimento por minuto, BVAT, bloqueio atrioventricular total. O que mais que nós temos? Na letra C, CA, câncer, que é bastante utilizado, CAT, como cateterismo, CH ou C cedilha, A ou C cedilha, como criança, CGC, CCG, Cuidados, Controles Gerais, CE, Corpo Estranho, CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, internacionalmente utilizado, CP como Contagem de Plaquetas, CSV, Controle de Sinais Vitais, CT, Tomografia Computadorizada, CTI, utilizado sempre, Centro de Terapia Intensiva, CVC, Acesso Venoso Central, por exemplo. Porém, essa sigla pode ser também AVC, como falamos anteriormente. Com a letra D, DD, decúbito dorsal, DG, drágea, DL, decúbito lateral, DM, diabetes mellitus, DLD, decúbito lateral direito, DLE, decúbito lateral esquerdo, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença, DPP, que é deslocamento prematuro de placenta, DRGE, que é doença do refluxo gastroesofágico, DV, decúbito ventral,
Nós temos também com a letra E, ECG, eletrocardiograma, ECO, ecocardiograma, EEG, eletroencefalograma, EF, que é exame físico, EP, embolia pulmonar, EV, endovenoso, por exemplo. Nós temos também com a letra F, FAB, que é ferimento por arma branca. Arma branca é uma arma que não é a arma de fogo, ok? A arma de fogo tem pólvora, arma, pistola, revólver, por exemplo, espingarda, e aí vai indo. Ou seja, tem pólvora para o acionamento ali do projétil. Arma branca, uma faca, uma tesoura, um estilete, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, tá? É conhecido como arma branca. Então, FAB, ferimento por arma branca. FAF, ferimento por arma de fogo, tá? FC, frequência cardíaca. FCO, frasco. FL, fezes líquidas. FP, fezes pastosas. FR, frequência respiratória. FSL, fezes semilíquidas. FSP, fezes semipastosas. São exemplos aí das letras F. Letra G, GIG, grande para a idade gestacional, relacionado lá ao desenvolvimento da criança, ok? E GI, por exemplo, como exemplo, gastrointestinal. Com a letra H, HPP, história pregressa do paciente. HT ou HTC, hematócrito, utilizado aí nos exames de hemograma, por exemplo. Com a letra I, IC, insuficiência cardíaca. IM, intramuscular, que é uma via de administração de medicamentos, por exemplo. ITU, infecção do trato urinário. IV, intravenoso. IAM, infarto miocárdio ou infarto agudo do miocárdio, que é o infarto como conhecemos. Com a letra M, MEG, mau estágio geral. MID, membro inferior direito. MIE, membro inferior esquerdo. MMII, membros inferiores. Quando eu tenho uma letra duplicada, no caso temos aqui o MM, membros, II, inferiores. MM, membros, SS, superiores, quando eu estou tratando no relatório ali dos dois membros, ok? Quando eu tratar de um membro só, aí eu especifico membro inferior direito, membro inferior esquerdo, MSD, membro superior direito, membro superior esquerdo, ok? Bom, com a letra P nós temos P de pulso, por exemplo, PA como pressão arterial, PMT prematuro, PO como pós-operatório, POI pós-operatório imediato, POT, pós-operatório tardio, PS, como pronto-socorro, RCI, que é o ritmo cardíaco irregular, RCR, ritmo cardíaco regular, RN, como recém-nascido, RPA, recuperação pós-anestésica, RPM, respiração por minuto, RX, como raio-x. Nós temos com a letra S, S/N, como se necessário, SC, subcutânea, SF, soro fisiológico, SG, soro glicosado, SIC, segundo informações colhidas do paciente. Às vezes ele relata uma informação importante, só que é ele que está falando, ou foi algum terceiro que falou aquela informação. Então, relate, entre aspas, o que foi dito e coloque um SIC na frente. Tudo bem? SL, sublingual, SM, seio materno, SVE, sinais vitais estáveis, por exemplo, para resumir algumas interpretações dos sinais vitais. T de temperatura, TOT, por exemplo, como tubo orotraqueal. Em alguma literatura você pode estar lendo aí, às vezes, a administração de algum tipo de medicação via tubo orotraqueal, da intubação, ok? VP como via parenteral, VO como via oral, por exemplo. Bem, na aula de hoje, nós abordamos de maneira bem geral, talvez um pouco superficial, dos termos mais comuns utilizados e também aí de algumas questões relacionadas às siglas mais utilizadas que você poderá utilizar nos relatórios de enfermagem. Porém, deixamos aquela ressalva novamente, que é importante você estar alinhado com os procedimentos realizados naquela instituição de saúde que você esteja fazendo um estágio ou até mesmo trabalhando, ok? Agradeço muito a sua atenção, fico por aqui e aguardo você na próxima aula.